Boa tarde, nesse domingo, professor Demétrio aqui com vocês, para a gente trabalhar algumas questõezinhas que nós desenvolvemos, que vocês desenvolveram no nosso simulado, não é? Então, questões escolhidas a dedo para que a gente possa aqui passar por essas questões, relembrando temas que são muito importantes. Eu espero que vocês tenham se dado muito bem nessas questões e a gente vai começar a tecer comentários a partir de agora, tá beleza? Tudo tranquilo, pessoal? Domingo à tarde, tá todo mundo animado aí? Então vamos lá, pessoal. Depois do professor Paulo Gonzaga, antes do professor Bruno, vamos embora trabalhar nossas questões aqui, tá certo? Então, rapidamente para a primeira questão. Meus amigos, vamos lá, o que eu coloquei para os senhores aí, ó. Uma questão, como o Bruno falou, as duas primeiras questões são questões que trazem o assunto do Plano Nacional de Educação e são questões que vão cair tanto na parte de legislação para professor do Estado, como na parte de legislação para professor do município de João Pessoa, tanto professor do Estado da Paraíba como professor do município de João Pessoa. Meus amigos, a gente está falando aqui do Plano Nacional de Educação. Eu queria lembrar aos senhores que o Plano Nacional de Educação ele é de 2014, né? Nós só tivemos 2 planos nacionais de educação. Na realidade, eu queria lembrar a vocês que o Plano Nacional de Educação já é um comando, ou a obediência a um comando que está lá em 1988 na Constituição Federal. A Constituição de 88 trouxe no artigo 214 a ordem, o comando de nós fazermos um Plano Nacional de Educação. O artigo 214 ensina para a gente que esse plano ele é uma lei. Mas diferente de normalmente como acontece com as demais leis, essa lei é uma lei com prazo determinado. O artigo 214 da Constituição Federal de 1988 manda que se faça um Plano Nacional de Educação e esse Plano Nacional de Educação ele é decenal. Ele tem uma duração de 10 anos, tá certo? O plano, turma, foi criado, obviamente, em 2014. O segundo plano é o plano que está em vigor hoje, com a regra, obedecendo a regra decenal, para que a gente pudesse ter esse plano valendo até 2024. Acontece que em 2024 nós não tínhamos ainda um novo plano. Então, o que é que os nossos legisladores fizeram? Fizeram uma nova lei prorrogando o Plano Nacional de Educação, que acabaria em 2024 para o final de 2025. Então, muito provavelmente, nós iremos iniciar o ano de 2026 com um novo plano de educação, um Plano Nacional de Educação, mas até 31 de dezembro nós estamos com esse plano. Todas as provas que quiserem cobrar Plano Nacional de Educação vão cobrar esse plano até, obviamente, 31 de dezembro desse ano, tá certo? Meus amigos, o nosso Plano Nacional de Educação, ele tem, assim, como base, como esqueleto, como estrutura, 10 diretrizes, isso é muito importante, 20 metas, isso é importantíssimo, e 255 estratégias. Eu não diria que as estratégias não são importantes. São, é verdade. Mas muito mais importante é que você saiba as diretrizes e saiba e conheça e saiba manejar as 20 estratégias. Eu preciso que vocês conheçam os percentuais que aparecem nas estratégias. Eu preciso que vocês conheçam o conteúdo das estratégias. O que é que se fala nas estratégias, tá certo? Isso é muito relevante. E óbvio, antes até da parte que a gente chama de estratégias, e lá vem as diretrizes, as metas e estratégias, antes dessa parte das metas e estratégias, e o que é importante que vocês saibam essas 20 metas, importantíssimo, antes dessa parte, 20 metas e 255 estratégias, a gente tem o corpo da lei. Essa primeira questão, ela fala sobre o corpo da lei. É uma questão IDECAN e olha o que os caras fizeram com a gente aqui, ó. Vamos ler o texto da primeira questão bem rapidinho, pessoal. Segundo a Lei 13.005 de 2014, a Lei 13.005 de 2014 é a lei que traz o nosso Plano Nacional de Educação. Estados, DF e municípios deverão elaborar os seus correspondentes planos de educação. Turma, vamos aqui, ó.
A lei nacional, ela disse que estados, municípios e Distrito Federal têm um prazo para elaborarem os seus planos locais de educação. O que nós podemos chamar de planos subnacionais de educação. Nós temos um PNE valendo de 2014 a 2024, tendo sido prorrogado agora para 2025, né? Mas há um comando dentro do próprio PNE para que nós tenhamos um plano estadual de educação em cada um dos 26 estados da federação, para que nós tenhamos um plano do Distrito Federal e que nós tenhamos também planos em cada um dos municípios do Brasil, tá? Turma, qual é o prazo que o PNE deu para isso ser feito? Você não pode esquecer. O prazo que o PNE deu para estados, Distrito Federal e municípios elaborarem os seus planos é 1 ano. Não pode esquecer isso. Isso é fundamental para a tua prova. O prazo que foi dado pelo Plano Nacional de Educação para que estados, municípios e Distrito Federal fizessem o seu plano de educação é 1 ano, beleza? E ele continua dizendo o seguinte, ó. Os municípios, estados e DF precisam elaborar os seus planos ou então precisam adequar os planos se eles já tinham, né? E aí ele quer exatamente que a pergunta é exatamente essa aqui, ó. Vamos lá, vê aí, tá na tua tela. A pergunta é exatamente essa aqui, ó. Os entes federados, eu estou falando de estados, Distrito Federal e municípios, os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que... Vamos lá, pessoal. A gente viu letra A, B, C, D e E, né? Tá na tua tela. Então vamos lá, vamos ler cada uma delas. Estratégias que considerem apenas as necessidades gerais, e aí você vai me dizer, opa, Demétrio, já aparece um apenas aí, né? Eu não sou aquele professor que vai dizer a você, pessoal, sempre que tiver um apenas, um somente, um exclusivamente, a questão tá errada. Não. Mas o alerta vermelho vai ter que estar ligado. Considerem apenas necessidades gerais da população do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, assegurada a equidade educacional e a diversidade cultural. Pessoal, complicado, né? Falar em apenas populações do campo, comunidades indígenas em quilombola, se eu estou falando de um plano nacional de educação, tá? Então, muito provavelmente, essa letra A está errada. Vamos à letra B. Garantam o atendimento apenas das necessidades gerais na educação especial, assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e etapas e modalidades. Pessoal, mais uma vez o apenas aqui. É importante a educação especial, é verdade. Sistema inclusivo, é verdade, mas o apenas está limitando muito. Ele está dizendo que União, estados, municípios devem apenas, nas suas estratégias, cuidar da população do campo, comunidade indígena e quilombola na letra A. Ele está dizendo que apenas devem cuidar das estratégias voltadas à educação especial, na letra B. Vamos ver a letra C? Assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais. Opa! Letra B de bola, eu vou botar um X aqui, porque me parece que realmente ela está errada. A letra C talvez seja aquele pontinho aqui, ó, que você sempre gosta de colocar, quem sabe se é ela que vai ser. Letra D de dado, promovam a articulação intermunicipal na implementação das políticas educacionais. Pessoal, volta aqui, ó. Volta aqui. Vejam a pergunta. Primeiro, ele afirma que estados, Distrito Federal e municípios devem elaborar os seus correspondentes planos de educação. Beleza. Ou então, devem adequar os planos que já existem. Beleza. No prazo de 1 ano, tá tudo aí. A gente já tinha falado aqui, ó, tá aqui o prazo de 1 ano. Show de bola. Aí ele diz assim, a pergunta começa nessa parte que tá amarela aí pra gente, ó. Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que os entes federados, vamos à letra D, promovam a articulação intermunicipal. Pessoal, quando ele fala aqui em articulação intermunicipal, ele está restringindo demais.
promovam a articulação intermunicipal. Mas eu estou falando isso para estados. Eu estou falando isso para Distrito Federal. O Distrito Federal, nos termos da Constituição, não pode nem ser dividido em municípios. O Distrito Federal tem o que nós conhecemos popularmente de cidades satélites. O Distrito Federal é aquele quadrilátero de segurança que envolve Brasília, a capital federal. Mas eu tenho ali Ceilândia, Taguatinga, Embu das Emas. Eu tenho cidades satélites compondo o Distrito Federal, que eu chamo de unidades administrativas, na realidade. Há uma vedação expressa na Constituição de que o Distrito Federal não pode ser dividido em município. Como é que ele está falando para o Distrito Federal também e está falando em articulação intermunicipal? Turma, o correto seria dizer aqui, ó, articulação, vamos ver se eu consigo escrever isso aqui, consigo. Interfederativa. Não é intermunicipal, é interfederativa, tá? Não podia ser entre os municípios, teria que ser entre os entes da federação, até mesmo porque eu estou falando para entes diversos. Eu estou falando para mais de 5.500 municípios, eu estou falando para 26 estados, eu estou falando para o Distrito Federal. A letra E diz assim, ó, garantam o atendimento dos filhos de agricultores e filhos de comerciários no ingresso do ensino superior. Essa tá horrível. Resposta correta da minha primeira questão é mesmo letra C. Resposta da minha primeira questão é mesmo letra C. Tranquilo, pessoal. Show de bola. Facinho. Muito bem. Como é que tá a minha vida? Andando, tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Olha, pessoal, aqui eu poderia fazer uma observação ainda também na letra A e na letra B. Eu podia falar de, no lugar de necessidades gerais das populações do campo, indígena e quilombola, eu poderia substituir aqui por necessidades específicas. E aqui também necessidades gerais da educação especial, eu poderia chamar de necessidades específicas. Mas eu acho que você já eliminaria aí, por causa desse apenas, resposta da primeira questão, letra C. Pessoal, olha que questão interessante. Essa questão ela não envolveu nenhuma das 10 diretrizes, que é um ponto muito importante no PNE. Ela não entrou em nenhuma das 20 metas. Ela não falou das 10 estratégias, ela não falou das 20 metas. E ela não falou das 10 diretrizes, ou melhor dizendo, ela não falou das 20 metas. Então, não caiu aqui nessa primeira questão nem diretrizes, nem metas. E ela pergunta como é que as estratégias vão ser elaboradas. Ela não perguntou nem sobre as 255 estratégias. Então, essa primeira questão desconsiderou 10 diretrizes, desconsiderou 20 metas e veio para o corpo da lei discutir sobre o corpo da lei aqui, tá bom? Beleza, pessoal, tranquilo, primeira questão. Questão que, se você não é muito, vamos dizer assim, acostumado com o PNE, você poderia sentir alguma dificuldade. Vamos à questão 2. Vamos à questão 2. Meus amigos, de acordo com o PNE, análises assertivas abaixo. Mais uma vez, uma questão de Plano Nacional de Educação, tema que vai cair tanto para o concurso de professor do Estado da Paraíba, como de professor da Prefeitura de João Pessoa. Meus amigos, 3 afirmações, não é isso? Ó? Vamos dar uma olhadinha? 3 afirmações. Vamos para elas. Primeira, de acordo com o PNE, análises assertivas abaixo. Primeira diz assim, ó, haverá um regime de colaboração específico para a implementação da modalidade da educação escolar. Turma, haverá um regime de colaboração específico. Regime de colaboração. Boa, boa, gostei disso. Educação escolar. Vamos lá entrar aqui na matéria do professor Bruno. Ele não está aqui fora, não está escutando, vou falar até baixinho agora. Educação escolar, educação básica, mais ensino superior. Né? Educação básica, mais ensino superior. Que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade. Turma, deixa eu lembrar a vocês
é mais ou menos como acontece novamente, eu vou lembrar novamente. Olha, eu disse a vocês que o Plano Nacional de Educação ele é uma lei. Se você perguntar, Demetrio, essa lei é grande? A lei em si, ela só tem 14 artigos. A lei em si, 14 artigos. Coisa pequena. O problema é que vem um anexo dessa lei, é onde aparecem as metas e estratégias. 20 metas, 255 estratégias. Nessa lei, no corpo da lei que eu estou falando, nesses 14 artigos, é onde aparecem as diretrizes, que são 10, e aparecem outras coisas. Turma, eu aposto em questões voltadas para meta, para uma das 20 metas. Sensacional isso. Mas a IDECAN, nada impede que a IDECAN traga uma questão como essa. Essa questão, mais uma vez, ela é uma questão IDECAN, ela abandona diretrizes, as 10, que estão lá no corpo da lei. Ela abandona as 20 metas e abandona as 255 estratégias. Ela vai lá para o corpo da lei e traz alguma coisa que vem do corpo da lei. Então, turma, presta atenção que quando você estiver estudando o PNE, você não vai focar apenas nas 20 metas. Você não vai focar apenas nas 10 diretrizes. Você tem que dar uma olhadinha na lei como um todo. Por que você vai dar uma olhadinha na lei como um todo? Porque essa primeira afirmação, ela está corretíssima, porque ela está ipsiliteris lá no seu artigo 7º, artigo 8º do nosso PNE, da nossa lei do PNE, tá? Está dentro do artigo 7º, 8º, escondido lá. Está exatamente isso, ipsiliteris, do jeito que está lá. A segunda afirmação, nós temos a mesma situação. O fortalecimento do regime de colaboração, mais uma vez regime de colaboração, entre estados e municípios incluirá a instituição, vamos instituir, instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação em cada estado, beleza. Fortalecimento do regime de colaboração, se lembrem novamente, entre os municípios, será inclusive mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento de educação. Quando você se depara com essa questão 2, você vai dizer assim, poxa, Demetrio, me lembro de ter visto isso nas metas, não. Não está nas metas. Eita, eu li poucas as estratégias, mas eu não me lembro de ter visto isso nas estratégias, não. Não está nas estratégias. Ah, Demetrio, isso é uma das 10 diretrizes, mas não está nas diretrizes. E onde é que está isso? No corpo do PNE. Então, se você, depois que fez essa prova, se você se preocupava só com metas, que eu acho importantíssimo, volto a lembrar, se preocupava só com as 10 diretrizes e lia aqui ou acolá uma ou outra estratégia, leia o corpo da lei. É no corpo da lei que eu tenho aquela informação importantíssima que vocês têm aí de que o PNE dá 1 ano para estados, municípios e Distrito Federal elaborarem os seus planos de educação. É nesse corpo da lei. É nesse corpo da lei que se diz que o PNE vai ser monitorado e avaliado de 2 em 2 anos. Turma, acorda, presta atenção, pessoal. Domingo à tarde, vamos se animar. Quase 5 horas da tarde. De 2 em 2 anos. E é nesse corpo da lei que, por exemplo, eu sei quem são as instâncias que monitoram e avaliam o PNE. Ministério da Educação, Fórum Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação, Comissão de Educação da Câmara, Comissão de Educação, Cultura e Esporte e Desporto do Senado. Essas informações que são importantíssimas sobre o PNE, elas não estão lá nas metas, no final, no anexo. Elas não estão nas diretrizes. Elas não são as estratégias, as 255 estratégias. Não. Essas informações que eu acabei de passar muito rapidamente para os senhores estão no corpo da lei, dentro desses 14 artigos. Então, você que está me assistindo, se você ainda não viu esse corpo do PNE, que ele é curtinho, dá uma lida lá, porque essa segunda afirmação, ela está lá, ipsiliteris, desse jeitinho. Meus amigos, nós chegamos na afirmação de número 3 e aí ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque o começo dela já contém um erro. O Plano Nacional de Educação de duração bienal. Os senhores viram comigo e os senhores sabem que o Plano Nacional de Educação
tem duração decenal, tá certo? É óbvio que você vai encontrar outras questões falando sobre a meta 1. E aí eu gostaria muito que os senhores conhecessem que a meta 1 fala da educação infantil. É a única meta que fala de educação infantil. Eu gostaria muito que os senhores lembrassem que em momento nenhum no Plano Nacional se fala de educação à distância. Queria também que lembrassem que a meta 2 fala de ensino fundamental, que a meta 3 fala de ensino médio, que as metas 12, 13 e 14 falam de ensino superior, que a meta 20 fala daquela história do PIB, que eu tenho que atingir um percentual do PIB para aplicar em educação, lembram disso? Meta 20, vamos relembrar a meta 20? Até o 5º ano do plano, até a metade do plano, nós temos que alcançar 7% do PIB nacional aplicados em educação. Até o final do plano, 10 anos, que era para ser, né? Nós tínhamos que chegar em 10%. Tem que conhecer isso, isso é a meta 20, a última meta do plano, que fala sobre produto interno bruto, né? E eu também preciso que vocês tenham uma visão, olhos de lince, meus amigos, uma visão muito perspicaz. Meta 1, meta 2, meta 3 e meta 4. Ei, todas elas começam com a palavrinha universalizar. Como é, Demétrio? Elas têm temas diferentes. Cada meta vai falar, dessas 4 primeiras, vai falar de um assunto diferente. Mas a meta 1, a meta 2, a meta 3 e a meta 4 começam todas essas 4 com a palavrinha universalizar. A meta 1 se referindo à universalização da educação infantil, a outra ao ensino fundamental, a outra médio, e aí vai. Então, assim, comecem a perceber esse tipo de coisa, tá? Isso é fundamental para ajudar vocês a responderem as questões de PNE, beleza? Vamos embora? Tranquilo, pessoal, tranquilo. Então, a gente fez 2 questões aí. Vamos ver a resposta correta, né? Resposta correta, somente as afirmativas 1. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Segunda questão, letra A. Como o professor Bruno explicou e eu expliquei no começo da minha aula, nós tivemos 2 questões de PNE, assunto que é comum às 2 provas, tanto do estado da Paraíba como de professor do município de João Pessoa. Nós vamos passar agora a ver questões que estão dentro do tema legislação para professor do estado da Paraíba. Professor de Educação Básica 4. Os senhores serão, e aí eu estou profetizando nesse domingo à tarde, você que está me assistindo aí, olha para mim, pessoal, olha para mim. Estou profetizando, você vai fazer parte da primeira leva, da primeira turma de professores de Educação Básica 4 do estado da Paraíba. Não existe nenhum professor de Educação Básica 4 no estado da Paraíba. Você vai fazer parte da primeira turma. Então, presta atenção nisso que eu estou dizendo hoje. Anota. Você depois vai me dizer, Demétrio, eu estou na primeira turma, eu sou um dos primeiros professores de Educação Básica 4 do estado da Paraíba, porque esse cargo foi criado, obviamente, no ano passado com o PCCR, tá beleza? Pessoal, vamos andar, vocês já leram a questão, já sabem de tudo. Essa primeira questão é uma questão que fala sobre a parte do PEE, Plano Estadual de Educação, e eu quero a afirmação falsa. O Plano Estadual de Educação, para você que vai fazer o concurso de professor do estado da Paraíba, ele deve ser estudado, na minha concepção, em conjunto com o PNE. Porque ambos têm duração de 10 anos. Porque ambos são uma lei, só que é uma lei federal e uma lei estadual. As diretrizes, as 10 do PNE, são as mesmas 10 do PEE. O PNE, Plano Nacional, tem 20 metas. O PEE tem 28 metas. Existem temas que estão só no plano estadual, que não estão no plano federal, no Plano Nacional de Educação. Vamos ver os temas que estão no plano estadual, meus amigos. Plano estadual, educação cigana, EAD, educação quilombola, educação indígena, educação do campo, educação em direitos humanos, educação das relações étnico-raciais.
Turma, eu estou falando de temas que só estão no plano estadual da Paraíba. Isso é estudar as duas normas em conjunto, tá? Meus amigos, eles queriam que, obviamente, nós marcássemos na primeira questão aí a errada. E aí ele vai dizendo pra gente, ó, letra A, o plano estadual foi aprovado para cumprir o que está na Constituição, artigo 214, e também o que está na LDB, tudo certinho na letra A. Vamos à letra B. Algumas diretrizes do plano, algumas das diretrizes são, vamos lá, primeira, opa, vamos mostrar aqui rapidinho. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Gestão democrática, educação pública. Boa. Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos, aonde? No PIB. Certíssimo. Valorização de quem? Profissionais da educação. Boa. Galera, a segunda tá certa. Vamos à terceira. Reconhecer necessidades da população do campo, comunidades indígenas, quilombolas e ciganas. Falei a vocês. O PE assegura a garantia da equidade educacional, vislumbrando o sistema inclusivo, beleza? Tudo certo. Quero a errada? Vamos embora para a errada. Turma, letra D de dado, considerando União, Estado, Município, como se vê na LDB, o PE estabelece que a execução das metas deve ser objeto de monitoramento contínuo e avaliação periódica. A gente já falou. Monitoramento contínuo e avaliação periódica. Boa, boa. Letra E me parece que tem um erro. Vamos ver? Embora o plano estadual defina que tanto a execução como o cumprimento das metas devam ser monitoradas e avaliadas continuamente a cada 2 anos. Ei, avaliação a cada 2 anos, tá? Beleza. Não determina quais instituições públicas conduzirão tal processo. Determina, meus amigos. Puxa para cá. Quem são? A Secretaria Estadual de Educação. Quem mais? Fórum Estadual de Educação. Conselho Estadual de Educação. Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Acabou-se. Secretaria Estadual de Educação. Demétrio, o que é FEE? Fórum Estadual de Educação. O que é CEE? Comissão Estadual de Educação. E a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. São essas pessoas que fazem o monitoramento e avaliação do nosso plano estadual. Se eu quero a errada é a letra E, porque diz que não determina quais instituições e instâncias fazem isso e determina. Nossa resposta, letra E. Tranquilíssimo aí, pessoal. Beleza? Muito bem. A aguinha que chegou aqui, ó. E é de lei. Vamos embora se animar, pessoal. Se animar. Questão de número 2. Já vamos mudar de ares. Questão número 2, vamos falar de PCCR. Meus amigos, quando eu falo de PCCR, eu vou lembrar a vocês 2 PCCRs que nós tivemos. Nós tivemos um PCCR em 2003, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. 2003, foi lá que foram criados alguns cargos que vocês conhecem. Professor de Educação Básica, 1, 2 e 3. Psicólogo educacional. Assistente social educacional. Isso 2003. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, 2003. É verdade que esse professor de Educação Básica 1, 2 e 3, ele é T30, é o professor 30 horas. É o que nós tínhamos até o início de 2024. Com o novo PCCR no início de 2024, foram criados professor de Educação Básica 4, você que está aí, vai fazer o concurso do Estado que me assistindo, você, o seu cargo foi criado o ano passado. Ele tem 1 ano de criado. E você vai ser da primeira turma de professor de Educação Básica do Estado, Educação Básica 4 do Estado da Paraíba. Meus amigos, além disso, foram criados os cargos de professor indígena 1, 2, 3 e 4. E, Demétrio, vai ter um concurso específico para professor indígena? Claro que sim. Demétrio, eu já vou casar com a Índia para poder fazer esse concurso. Peraí, pessoal. Calma. Quem vai determinar os critérios para saber se você tem algum vínculo com a comunidade indígena da Paraíba
Não é você, nem é o Plano Estadual de Educação, nem é o Plano Nacional, nem o PCCR. Cada edital de cada concurso de professor indígena vai determinar. O edital pode dizer, você precisa ter conhecimento da língua. O edital pode dizer, você tem que morar na comunidade indígena há tantos anos. O edital pode dizer, você precisa ter ascendentes. É o edital do concurso que vai criar o critério de determinação para a gente saber se você preenche esse critério de vínculo com a comunidade indígena para que você possa concorrer a esse concurso específico de professor indígena da educação básica 1, 2, 3 e 4. Foi criado ano passado. Turma, foi criado também o cargo de bibliotecário. Então a gente vai somar professor de educação básica 4, você, vai somar professor indígena 1, 2, 3 e 4, vai somar bibliotecário com o que já existia. Professor de educação básica 1, 2 e 3 e assistente social educacional, psicólogo educacional. Lembrando que o professor de educação básica 4, você é T40, tá? T40. Meus amigos, a questão 2 fala de PCCR e ele pergunta o seguinte, ó. Valorização dos profissionais assegurada através da garantia de... Bom, ele quer o seguinte, o PCCR diz que os profissionais vão ser valorizados, beleza, através da garantia de progressão funcional baseada na titulação. Turma, dá para vocês me verem aqui? Dá. Olha, nós temos no PCCR 5 classes. 5 classes. A classe A é para quem tem nível médio e dá aula. A B é para quem tem só graduação. Aí a licenciatura entra aqui, né? A classe C é para quem tem especialização. A classe D, mestrado. E a classe E, doutorado. Você tem a possibilidade de sair da classe A, B, mudar para C, mudar para D. Esse seu desenvolvimento através das classes se dá através da titulação. Claro, nós chamamos isso de progressão vertical. Beleza? Sair da classe A, da classe B, se você tiver uma titulação. A letra A diz assim pra gente, progressão funcional baseada na titulação. É a progressão vertical. Qualificação e no desempenho do trabalho para o desenvolvimento educacional. Essa é a nossa resposta, pessoal. Se eu estou procurando a certa, é essa a resposta. Demetrio, por que as outras estão erradas? Vamos ver? Ingresso na carreira por concurso público de provas e títulos. Só. Isso valoriza a carreira. Processo seletivo público é impossível. Impossível. Remuneração condigna dos profissionais em efetivo exercício e aposentados. Para eu valorizar a carreira, eu preciso dar uma remuneração condigna para quem está na ativa. Aposentados, não. Eita, Demetrio, aposentado, não. E como é que vai ser minha vida depois de aposentado? Não, peraí, primeiro se preocupe em entrar. Oxente, quer já se aposentar? Nem entrou ainda. Calma, aposentado está errado aqui na letra C. Letra D, garantia de período reservado a estudos, planejamento, avaliação e atividade correlatas, excluídas da jornada de trabalho. Não, pessoal, a gente não tem aí vocês como T40. Cadê, menino? Você como professor de educação básica 4. Você é um T40. Você tem 27 horas de regência. Lembram disso, pessoal? E vocês têm 13 horas de atividade extra. Essa atividade extra é estudo e planejamento. E olha que eu não estou falando nem de escola de tempo integral. Eu estou falando regra geral, tá certo? A letra E diz assim, aperfeiçoamento educacional continuado. Essa letra E parece que está tudo certo, mas o problema está aqui, ó. Não é aperfeiçoamento educacional, é aperfeiçoamento profissional. Epa, olha a pegadinha aqui, ó. Profissional. Continuado. Beleza, turma. Se eu estava procurando a resposta correta era mesmo a letra A, tá? Bom, eu queria só lembrá-los também aqui, ó, vou voltar aqui, vou ver se eu consigo apagar essa parte aqui.
Só para lembrá-los rapidamente, o meu tempo está se esvaindo, eu tenho muito pouco tempo. E vocês ainda têm a excepcional aula do professor Bruno, que eu não quero atrapalhar. Até mesmo que se eu atrapalhar, eu sou demitido. Então, deixa eu só lembrar os senhores, quando eu mudo de A, B, C, D e E assim, eu estou na chamada progressão vertical, né? Mas eu queria lembrar os senhores que dentro de cada uma dessas classes, né, pessoal, eu tenho os algarismos romanos. Os algarismos romanos, dentro de cada uma dessas classes, eu estou botando aqui na A, mas vocês vão entender que vai até o 9. Isso se repete em cada uma delas, né? Ó, se repete, tá? Cada uma dessas classes tem isso. Turma, esses algarismos romanos também eu tenho como progredir assim, não é? Ó, eu também tenho como progredir assim. Essa progressão se chama progressão horizontal. Enquanto a progressão vertical fala sobre titulação, a vertical, a horizontal fala sobre 120 horas de cursos mais 3 anos. A cada 3 anos, com 120 horas de curso, eu consigo fazer uma progressão nos níveis. Se perguntarem a vocês quantos níveis tem no nosso PCCR, no PCCR 2003 eram 7, agora são 9. Então, essa progressão de níveis essa é chamada de progressão horizontal. A progressão de classes é chamada de progressão vertical. Beleza? Segunda questão, portanto, letra A. Vamos à questão de número 3. Estamos chegando. Decreto 44504/2003. Quem é esse decreto, Demétrio? É o Código de Ética, pessoal. O Código de Ética que não é um código de ética para professores. Esse código de ética que eu queria lembrar que cai na prova de vocês, ele é de dezembro de 2023, ele é super novo. E ele é utilizado para todos os servidores e empregados públicos do estado da Paraíba. Todos os servidores e empregados todos não interessa, meus amigos, eu quero fazer para a área de saúde, tu vai ser submetido a esse código de ética. Eu quero fazer concurso para a área fiscal, eu quero ser fiscal do estado da Paraíba. Tem nada a ver com educação. Vai ser submetido a esse código de ética. Eu quero fazer um concurso para a área administrativa, eu quero ser técnico administrativo, nível médio, nada não na educação, em qualquer lugar. Isso cai para vocês também, porque esse código de ética é um código de ética para o estado da Paraíba, meus amigos. Primeira questão, ela diz assim, ó, não se aplica a empregados públicos, e aí tá errado, porque ele se aplica a empregados públicos também. Meus amigos, o servidor público, na letra B, civil do Poder Executivo do Estado da Paraíba, que toma posse no cargo efetivo da administração pública, assinará um termo que declarará conhecer o Código de Ética e Conduta, não se aplicando a cargo comissionado. Opa, outro problema. Não se aplica a cargo comissionado, tá tudo certo, até aqui. Se aplica a cargos comissionados também. Todo mundo é submetido a esse código de ética. Demétrio, o estagiário não me interessa. Demétrio, o terceirizado não interessa. Todo mundo obedece o código de ética. Meus amigos, a Escola de Serviços Públicos do Estado da Paraíba oferecerá anualmente. Aqui tem um detalhe, aqui é a pegadinha, né? Aqui é a pegadinha. Turma, o problema tá nesse anualmente. Que a pegadinha é grande. Porque não é anualmente, é periodicamente. Não é anualmente, é periodicamente. Olha a pegadinha. Aí foram cruéis com a gente, não foram? Foram cruéis com a gente, não foram? Letra D, o Código de Ética deve estar disponível em todos os sites da internet, dos órgãos e entidades da administração pública e de suas normas. Verdade, pessoal. Todo órgão tem que ter o Código de Ética lá no site, para eu poder conhecer. E a letra E, os códigos de éticas devem estar implementados em 90 dias. Não, quando a lei foi feita em dezembro, na realidade não é uma lei, é um decreto, quando o decreto foi expedido, qual a diferença? O decreto quem expede é o governador do estado, a lei é a Assembleia Legislativa. Quando o decreto foi expedido em dezembro de 2023, ele deu 60 dias, não 90 dias, para que nós pudéssemos
implementar esse código de ética. Meus amigos, resposta correta, letra D de dado, tá? Muito importante o estudo do código de ética. Só mais um último detalhe sobre código de ética, Demétrio. Eu posso ser demitido por uma infração ética que eu realize, que eu pratique? Não, meus amigos. Infrações éticas não levam à demissão. Infrações éticas levam, no máximo, a uma censura, né? Mas não à demissão. Meus amigos, questão de número 4. 4 e 5, para a gente finalizar. Questão 4. Questão 4 sobre escola integral. Escola integral. Não pode esquecer o Programa de Educação Cidadã Integral. E aí eu já lembro aos senhores quais são os 4 tipos de escola que nós vamos encontrar aqui na Paraíba, né? As escolas cidadã integrais, a escola cidadã integral técnica, a escola cidadã integral, que mais, pessoal? Escola cidadã integral socioeducativa e a escola cidadã integral indígena. 4 tipos de escolas integrais aqui no estado da Paraíba. Lei importantíssima do apagar das luzes de 2024. Essa lei não tem nem 6 meses, pessoal. Não tem nem 6 meses. Essa lei vai cair na tua prova. Então vamos lá para eu procurar a correta. Ele quer o seguinte: marque a assertiva inteiramente correta, prover as condições para a redução dos índices de evasão escolar, de abandono, de reprovação e acompanhar a evolução nas escolas de tempo integral. São finalidades gerais das escolas que compõem o Programa de Educação Cidadã Integral. E vamos lá. Letra B. Toda a jornada de regime de dedicação integral deve ser feita na unidade, sem exceção. Olha, essa afirmação aqui, ela existe na lei. Essa afirmação existe, dizendo o seguinte, que até a parte de atividade extra classe deve ser feita na escola. Diz que o planejamento deve ser feito na escola, o estudo do professor deve ser feito na escola. Então, isso aqui está certo. O problema dessa questão aqui, B, é o sem exceção. Porque diz a nossa lei que se a Secretaria Estadual de Educação permitir, você pode realizar essas atividades extra classe em outra escola ou até mesmo em outro ambiente, depende da secretaria, tá certo? A letra B eliminei, letra A eu pulei, né? Os professores em RDI, não sei o que é RDI não, regime de dedicação integral. Eu não estou falando de escolas integrais, professores em... E, Demétrio, eu posso ter professores dentro da escola integral que não estão no regime de dedicação integral? Posso. Essa é uma inovação da lei. Posso, tá? Poderão substituir aulas sempre que necessários, desde que o cômputo da jornada semanal de horas-aulas de regência não extrapole 1/3 do estabelecido em lei. Turma, ao erro. 1/3. Não é 1/3, é 2/3. Turma, se você é T30, você vai ter 20 horas de regência e vai ter 10 horas de atividade extra classe. Não é 1/3, isso aqui é 2/3. Galerinha, anualmente haverá uma janela da mudança de jornada. Quem era 30 horas pode passar a ser 40, quem estava como 40 pode voltar a ser 30. Não pode você entrar com 40 horas, como você vai entrar agora, nesse concurso, agora. Estou profetizando, viu? Agora, nesse concurso você vai entrar. E você lá dentro querer mudar para 30. Aí não, eu estou falando aqui de professores que eram 30, foram para 40 e agora querem voltar para 30. É possível isso? É possível. Meus amigos, ele diz o seguinte, que essa janela de ampliação ou ajuste, ela ocorre no recesso do meio de ano. Não, pessoal, essa janela acontece no planejamento, no início do ano. Na realidade, antes de começar o ano letivo, né? Antes do planejamento do início do ano. Inicial, vamos chamar assim. Beleza, tem nada certo aqui, vamos lá. Nas hipóteses de participação em cursos de especialização, mestrado profissional e doutorado profissional, poderá ser assegurado ao professor um regime especial de carga horária, exclusivamente necessária a frequência no curso, sem perda do auxílio financeiro educacional. Meus amigos, parece que a letra E está certa, né?
Vamos ver o problema da letra A, vamos voltar a ela. Prover condições necessárias para redução de índice de evasão escolar, abandono, reprovação, acompanhar a evolução. São finalidades gerais das escolas que compõem o programa de cidadão integral. Aí tem uma pegadinha gigante. Não são finalidades gerais, são finalidades específicas. Pessoal, nem tudo são flores. Nem tudo são flores, tá certo? Letra A tá errada, letra B tá errada, letra C tá errada, D tá errada e a letra E é nossa resposta. Tudo tranquilo, pessoal? Vocês estão bem aí, beleza? Agora a gente vai encerrar, né? Vai encerrar antes que eu voe e não dê mais nunca aula para vocês, porque eu comi o tempo todinho de vocês e do professor Bruno. Mas agora sim, a gente chegou na última questão, questão de número 5, né? Chegamos na última questão, questão de número 5, e a gente vai fazer uma questão sobre o que, pessoal? Artigo 213 da Constituição, recursos destinados a escolas públicas, podem ser dirigidos a... Vamos lá. Escola pública recebe recurso público. O recurso público é para a escola pública. Mas há uma possibilidade de escolas privadas receberem recursos públicos. Quais são essas escolas privadas que podem receber recurso público? Comunitárias, confessionais e filantrópicas. Mas para essas escolas privadas, comunitárias, confessionais e filantrópicas, receberem recursos públicos, elas têm que preencher alguns requisitos. Primeiro, declarar no seu estatuto social, claro, que elas não têm fins lucrativos. Segundo, declarar também que se elas se extinguirem, o bem delas, o patrimônio delas, vai ser destinado a uma outra escola comunitária filantrópica ou comunitária filantrópica ou confessional, ou então vai ser destinado ao Estado. Então não pode ter recursos, não pode ter fins econômicos, né, fins lucrativos. A destinação dos recursos, se elas se acabarem, tem que ser assim. E também, se elas sobrar dinheiro público que elas recebem, elas devem ter a obrigatoriedade de reutilizar esse dinheiro público em educação. Meus amigos, eles querem exatamente isso nessa questão. Promovam o atendimento na área de saúde. Pessoal, a escola tem que promover o atendimento na área de saúde. Isso está horrível, né? Empregar no mínimo 40 funcionários. Você não vê isso em canto nenhum. Realize atendimento educacional. Realize atendimento hospitalar. Se você marcou essa, você não está bem. Sei que você está aqui desde 10 da manhã, mas chegou essa hora. Se você marcou a letra C, não, pessoal. Escola não realiza atendimento hospitalar. Letra D de dado. Comprovem finalidade não lucrativa. Opa, falei a vocês. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. Opa, falei a vocês. E só ficou faltando aqui aquela história de que se elas se acabarem, os bens delas devem ir para outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ir para o Estado, né? Mas isso não invalida a nossa questão. E atendam alunos com transtorno global. Isso aqui, obviamente, que não. Resposta da última questão da gente. Letra D de dado. Está aí, pessoal, a nossa participação. É muito rápido, mas assim, são só as dicas que eu tinha que passar. O que eu aconselho os senhores é participar das nossas revisões que nós estamos aqui organizando com muito carinho aqui no curso do professor Bruno. Revisões para o concurso da prefeitura e para o concurso do estado. Eu vou estar junto com vocês na prefeitura, trabalhando esses temas, né? Eu vou trabalhar na prefeitura PNE, eu vou trabalhar um pouquinho da parte constitucional. E para o Estado, a gente vai trabalhar uma série de questões, uma série de legislações. Então eu, o professor Xlaire, o professor Bruno, a gente está fazendo assim com muito carinho essa semana de revisão, essa reta final de revisão para vocês. E a gente vai ter mais tempo, com muito mais tranquilidade, para a gente trabalhar as dicas mais importantes, aquelas dicas finais que vão ficar na tua cabeça para o dia 29, pessoal que vai fazer o concurso da prefeitura, e para o dia 13 de julho, pessoal que vai fazer o concurso do estado, tá certo?
Meus amigos, muito obrigado pela companhia de vocês, muito obrigado pela paciência, mais uma vez, muito obrigado pela confiança aqui e toda a coordenação do curso do professor Bruno. E a gente se encontra com muito mais tranquilidade, com dicas de última hora. Aquela dica, assim, que eu tive que guardar na manga hoje, para dizer na nossa semana de revisão, aquela questão da prova que vai fazer com que você que está me assistindo aí seja aprovado no concurso de professor do estado da Paraíba, primeira turma de professor de educação básica 4 do estado da Paraíba, você vai estar nela, ou então de professor da Prefeitura de João Pessoa, tá bom? Grande abraço, pessoal, boa sorte, bons estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no curso do professor Bruno. Grande abraço, tchau!